Ei, gente, aqui é a Laura. Hoje eu vou falar da terceira fase do desenvolvimento infantil. Essa fase é operatório concreto, vai desde os 7 anos até os 10 anos, mais ou menos. E na fase passada, a criança era muito egocêntrica, voltada para si mesma. Então, assim, as brincadeiras, mesmo que em grupo, estavam na cabecinha dela, os brinquedos ela brinca sozinha, ela tem dificuldade de dividir os brinquedos. Agora, ela consegue se colocar um pouquinho no lugar do outro. Ela desenvolve nessa fase a empatia. Então, ela consegue reconhecer as regras sociais, os combinados, ela consegue entender as consequências das próprias atitudes. Então, por exemplo, se ela machuca uma pessoa, essa pessoa vai se sentir mal, ela vai se sentir mal. Então, ela consegue compreender também o pensamento que é complexo da moral. Então, ela entende o certo e errado e ela também consegue compreender a moral. Muito bem. Ela sai nessa fase dos olhares da família e ela começa a olhar para o mundo. Então, a criança nesse momento, ela deixa de aprender por meio da imitação exclusivamente, ela também começa a aprender por meio da admiração do outro. Então, o adulto, ele tem que ser uma referência que a criança ama e admira, para então ela aprender. Eu acho isso uma responsabilidade muito grande do adulto, porque o amor aqui forma a criança, estrutura a criança, mais do que educa a criança, ok? Na fase anterior, a linguagem da criança ainda não está muito bem desenvolvida, não está completamente desenvolvida. Então, todas as suas expressões de sentimentos são no corpo. Então, a criança bate, a criança grita, a criança chora demais. Agora, espera-se que com o desenvolvimento da linguagem, a criança consiga verbalizar seus sentimentos, suas emoções, suas frustrações, suas raivas. Então, o choro diminui, a mordida agora é inaceitável, né? Mas essas expressões que se davam no corpo diminui demais. É lógico que tem as individualidades, né? Cada criança de um jeito, tem aquela criança mais emotiva, que ainda chora bastante, mas espera-se que, por meio da verbalização, ela consiga manifestar seus sentimentos, se expressar com mais facilidade, e não só por meio das atitudes, ok? Bom, anteriormente, a gente falou que a criança tinha um pensamento imaginativo muito grande. Agora, não é que ela não tenha pensamento imaginativo, ela tem um pensamento imaginativo, só que ele consegue distinguir o que é imaginação, o que é fantasia, da realidade. Anteriormente, a fantasia estava colada na realidade para a criança, era a forma como ela conseguia elaborar o mundo. Agora, não mais. Então, a criança observa o mundo de uma forma mais realista. Ela tem uma visão de mundo de uma forma mais realista. E ela adquire também um pensamento abstrato, pensamento lógico, o pensamento operacional. Isso significa que ela consegue, na cabeça dela, resolver as coisas. Ela não precisa mais visualizar o concreto para ter essa resolução de problemas, para ter essa resolução de questões do dia a dia da sua vida. Então, nesse momento, a criança, ela adora jogos de desafio. É muito interessante quando os pais incluem os desafios para a criança no dia a dia, da rotina mesmo. Então, por exemplo, uma criança que tem dificuldade de se organizar, né? Então, se os pais propõem para ela, nossa, será que você consegue organizar o seu quarto no tempo hábil para a gente sair para passear na hora do nosso passeio? Ou então, para a criança que precisa ter uma rotina de estudo, os pais podem propor estratégias. Qual será a estratégia que a gente pode realizar juntos para a gente conseguir tirar uma nota boa na prova tal? Então, determina para a criança desafios dentro da rotina. Isso é muito estimulante, isso é muito motivador. Gente, nesse momento, os pais precisam ter muita criatividade, né? Assim, os educadores em geral. Porque isso ao longo do tempo, assim, a gente acaba perdendo.
Mas para que a educação seja leve, não seja muito maçante, seja para a criança, seja para o próprio educador, é preciso trazer um pouco de criatividade e também conhecer essas fases. Porque cada criança, dependendo da idade, age de uma forma, não necessariamente porque ela é má ou porque ela ainda não foi muito bem educada, ela é mal educada, mas porque ainda é uma fase do seu desenvolvimento. Aquilo ali faz parte do seu processo evolutivo. Muito bem? Obrigada, um beijo com carinho.